Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à carta de São Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 6, nos seus versículos de 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Vamos lá. Aquilo que São Pedro vai dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Então, quem deve dominar o nosso coração, dominar a nossa vida, dominar o nosso corpo e os nossos membros, deve ser o Senhor e a graça do seu Espírito. Portanto, olha o que diz a carta de São Paulo aos Romanos, a palavra de Deus. Não ofereçais vossos membros ao pecado. Ou seja, não coloquemos a nossa vida, os nossos membros, ou seja, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, como Jesus já havia dito no Evangelho, se a sua mão te leva a pecar, arranque-a. Se o seu pé te leva a pecar, é preciso arrancá-lo. Se os seus olhos te levam também ao pecado, é preciso arrancá-los. Se os olhos levam ao pecado. Enfim, não colocar os nossos membros, nem mão, nem pé, nem o corpo inteiro, nem colocar os nossos sentimentos, nem colocar as nossas vontades a serviço do pecado. E olha o que diz a palavra. Então, não ofereçais vossos membros, tudo que faz parte daquilo que eu sou, tudo que faz parte do meu corpo. Não colocar os meus membros, não oferecer os meus membros ao pecado, como armas de iniquidade. É interessante que essas armas aqui também a palavra poderia ter sido traduzida como um instrumento, ao mesmo tempo como um acessório que é colocado ao serviço da iniquidade, e também pode vir de uma raiz antiga que significa ocupado com a iniquidade. Ou seja, não ofereçais vossos membros ao pecado, colocando-os ocupados com a iniquidade. É como se eu ordenasse, quando eu ofereço o meu corpo ao pecado, quando eu ofereço os meus membros ao pecado, eu estou ordenando aquilo que Deus me deu e colocando tudo isso como uma arma de iniquidade. Eu estou ocupando e ordenando o que eu sou para o próprio pecado. Ou seja, me deixando guiar pelas minhas dores, as minhas feridas, as minhas inclinações, a minha concupiscência, os meus desejos, os meus instintos, a minha vontade, me deixando conduzir pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, vivendo uma vida inteiramente desordenada e desequilibrada. E quando eu ofereço os meus membros para o pecado, ele se torna uma arma de iniquidade.
ele se torna uma arma que leva à morte, e essa morte é a iniquidade total. Então, eu me firo e levo a minha alma à própria morte. Eu firo os outros e levo os outros também ao pecado e, consequentemente, à própria morte. Então, eu faço do meu corpo e dos meus membros instrumentos de iniquidade e de morte, tanto para mim quanto para a vida dos outros. Só que a palavra de Deus continua. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Vivas no sentido como pessoas novas, ressuscitadas, que conhecem a Deus, que foram alcançadas pela vida de Deus. Isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros, ordenem vossos membros ao serviço de Deus. Olha a diferença, lá era serviço do pecado, oferecendo os membros ao pecado e eles se tornavam armas de iniquidade. Aqui não, eu coloco os meus membros ao serviço de Deus e colocando o que eu sou, ordenando a minha vida para Deus, todo o meu ser, todo o meu corpo, todos os meus membros se tornarão armas de justiça, se tornarão armas de santidade. Ou seja, eu ordeno aquilo que eu sou, eu ordeno os meus membros, eu ordeno a minha vida para a vontade de Deus, e ordenando a minha vida para a vontade de Deus, eu me santifico e me torno um instrumento de salvação para os outros. Para o pecado, eu me torno uma arma que me mata e que mata os irmãos. Nas mãos de Deus, eu me torno uma arma que mata o próprio pecado e me torno um instrumento de justiça, de santidade para mim e para a vida dos irmãos. Eu ordenando a minha vida para Deus, a minha vida só fará o bem aos irmãos. Se eu ordeno a minha vida para o pecado, ela se tornará uma arma que matará e fará o mal a muitos. A minha vida, os meus membros nas mãos de Deus se tornam instrumentos de salvação. A minha vida, os meus membros nas mãos do pecado se tornam uma arma de destruição. Peçamos ao Senhor hoje, já que São Paulo nos exorta a oferecer tudo o que somos e temos a Deus para sermos instrumento de salvação, saiamos então, renunciemos ao pecado e tiremos a nossa vida das mãos do próprio tentador. Assim nós seremos instrumentos para o bem e não mais instrumentos para o mal, levando-nos à morte e nem levando os irmãos e aqueles que convivem conosco também à morte. Portanto, irmãos, saiamos da escravidão para que o único que possa dominar sobre nós que seja o Espírito Santo. Porque nós somos escravos do que nos domina, Deus sendo o nosso dominador e Senhor, nós seremos unicamente escravos dele e a nossa vida será ordenada para o bem. Que o Senhor lhe abençoe, lhe dando forças e coragem para tirar a própria vida das mãos do pecado e colocando-a como pessoas vivas nas mãos de Deus. Assim, eu e você seremos instrumentos de justiça, de santidade e de amor. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.